TV boa e barata existe? Porque quando a gente começa a pesquisar uma televisão, parece que existem duas opções. Ou você encontra uma TV com preço que cabe no seu bolso, mas fica com aquela sensação que o que você está abrindo mão é de qualidade, ou você começa a colocar tanta coisa na sua lista de exigências que o preço vai lá pra cima. Mas será que precisa ser assim mesmo? Eu acho que esse é o primeiro erro que a gente comete ao olhar somente o preço. Claro que o preço ele é importante, principalmente quando a gente está montando uma casa, comprando móveis, eletrodomésticos, decoração. Você vai precisar fazer algumas escolhas. Mas imagina comprar uma televisão pensando apenas em economizar e depois você vai perceber que ela não entrega a experiência que você esperava. Então, pra mim, o custo-benefício é diferente de simplesmente pagar barato. Custo-benefício é olhar para o conjunto como um todo, né? Qualidade, imagem, tamanho, recursos, facilidade de uso e aquilo que realmente faz parte da sua rotina. Meu primeiro critério foi o tamanho da minha TV. E uma das primeiras coisas que eu considerei quando eu escolhi a minha Samsung Cristal 58 polegadas foi justamente o tamanho. Porque não adianta você encontrar uma TV maravilhosa, mas colocar uma tela que não serve com o espaço que você tem. E eu queria uma tela que tivesse presença na minha sala, como vocês conseguem ver ela aqui. Que eu conseguisse assistir confortavelmente do meu sofá e que também fizesse sentido para o meu ambiente como um todo, porque ele é um ambiente integrado. Então, antes de você pensar em tecnologia, pense primeiramente no espaço que você tem. Qual que é a distância que você tem entre a TV e o sofá? Qual que é também o tamanho da sua parede? Isso vai fazer muita diferença. Decidir se a sua TV ela vai ficar apoiada no seu móvel ou, por exemplo, igual a minha, instalada na parede. Tudo isso fez parte do que eu queria e fez parte do projeto aqui do meu apartamento. E além disso, você tem que ver como que ela vai ficar visivelmente nesse seu ambiente. E depois vem uma coisa que é muito importante pra mim, que é impossível de ignorar, que é a qualidade da imagem. Vocês vão ver aqui nesse filme, tá? Porque a televisão, ela pode ser linda, ela pode ter um tamanho ótimo, mas quando você senta no seu sofá pra assistir, é a imagem que você vai experimentar o tempo todo. A minha Samsung Cristal, ela tem uma resolução de 4K. E o que isso significa na prática? Significa ter uma imagem com alta definição, com mais detalhes e uma experiência muito mais agradável, principalmente em uma tela desse tamanho. E esse é um ponto que eu acho muito importante. Quando você ouve o termo técnico, não pense só no nome da tecnologia. Pense, o que isso muda pra mim quando eu tô assistindo? E aqui está uma coisa que eu acho que muita gente esquece quando pesquisa uma TV. Hoje a gente não compra apenas uma televisão, a gente compra toda uma experiência. E a minha Samsung Cristal, por exemplo, não é simplesmente uma tela onde eu coloco um conteúdo. Ela é uma Smart TV, que faz parte da minha rotina de entretenimento também. Isso, gente, é sensacional. Eu consigo navegar entre os aplicativos, acessar os conteúdos que fazem parte do meu dia a dia e usar diferentes recursos sem precisar transformar a minha sala em uma central de aparelhos. E para mim, isso também entra como um custo-benefício. Porque, por exemplo, eu gosto de uma estética mais clean na minha sala. E eu tenho uma regra que eu uso para praticamente tudo que eu compro. Eu não quero pagar por uma coisa, né, só porque ela parece incrível na ficha técnica. Eu quero entender se eu vou usar de verdade. Então, quando você estiver escolhendo a sua Smart TV, pense na sua rotina. Você gosta de assistir filmes, séries, esportes, conteúdos na internet, gosta de jogar, assiste televisão aberta, usa os aplicativos de Extreme, porque a melhor escolha não é necessariamente aquela que tem maior quantidade de recursos. É aquela que tem os recursos que fazem sentido para você. E falando em conteúdo, tem o recurso da própria Samsung que eu acho interessante você conhecer, que é a Samsung TV Plus. Porque ela traz canais gratuitos que você consegue selecionar na sua própria TV. Então ela mostra o que está passando agora e você pode escolher aqui o que você gostaria de assistir. Então, por exemplo, eu vou assistir uma novela, coloco aqui, eu já tenho toda a programação que está passando no momento. E sem contar também que, caso eu queira, eu também consigo escolher séries e filmes. Eu adoro e uso muito esse recurso e ele é
totalmente gratuito. Eu gosto desse tipo de recurso porque amplia as possibilidades de entretenimento sem você necessariamente precisar contratar mais um serviço. Então, quando eu penso em custo-benefício, eu também olho para isso, o que a televisão já me oferece dentro da experiência. E se você gosta de jogar, também vale conhecer o Game Hub. Mesmo que você não seja aquela pessoa que passa horas jogando todos os dias, é interessante saber que a Samsung Crystal também oferece recursos voltados para esse tipo de entretenimento. Então, depois de tudo isso, vamos voltar à pergunta lá do começo. Como saber se uma TV tem preço baixo e qualidade alta? Para mim, você precisa olhar pelo menos para essas 5 coisas. A primeira, o tamanho, então precisa fazer sentido para o seu espaço. Segundo, a qualidade de imagem, ela precisa atender aquilo que você realmente espera. Terceiro, ela precisa ter recursos que realmente fazem a diferença na sua rotina e que também fazem parte. E quarto, a experiência ela precisa ser simples, porque tecnologia boa também é tecnologia que você consegue usar. E o quinto, você precisa olhar para todo esse conjunto e entender se aquilo faz sentido para o dinheiro que você está investindo. E é justamente por isso que eu escolhi a minha Samsung Crystal, porque quando eu estava montando meu apartamento, eu não queria simplesmente escolher uma televisão pelo menor preço. Eu queria uma Samsung Crystal que tivesse um tamanho que funcionasse para minha sala, uma boa experiência de imagem, recursos que eu realmente usaria e uma experiência de Smart TV que fizesse sentido para minha rotina. E hoje, olhando para ela aqui na minha sala, eu consigo entender que o custo-benefício é muito mais sobre o conjunto do que sobre um número. Então, para quem que eu acho que a Samsung Crystal ela vai fazer sentido? Para quem quer uma TV grande para a sala, quer uma experiência e uma imagem 4K e quem procura uma Smart TV completa para entretenimento no dia a dia. Para quem quer assistir os seus conteúdos, navegar pelos aplicativos, explorar outras possibilidades de entretenimento. E para quem, assim como eu, faz questão de uma TV sempre atualizada, que é uma vantagem da Samsung, ela oferece 7 anos de atualizações. E o principal, para quem, assim como eu, está procurando equilíbrio entre qualidade, recursos e investimento também. Então, se você está pesquisando por uma TV nova, antes simplesmente de procurar pela mais barata, faz esse exercício. Pensa no seu espaço, pensa naquilo que você realmente usa e pensa na experiência que você quer todos os dias. Porque no final, uma compra com um bom custo-benefício não é aquela que você simplesmente gastou menos. É aquela que você depois olha e pensa, eu fiz uma boa escolha. E foi exatamente isso que eu busquei quando eu escolhi a minha Samsung Crystal. Agora me conta nos comentários, quando você vai comprar uma TV, o que você pesa realmente? É preço, tamanho, qualidade de imagem ou recursos?